O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos a vida e a santidade de São Carlo Acutis, que foi comemorado no domingo último. Sua data litúrgica ficou o dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças, que é o dia em que celebramos a memória de nossa padroeira do Brasil. Na primeira leitura de hoje, um versículo muito controverso: o justo vive pela fé. Romanos 1, 16, 25. E esta fé, ela é interpretada pelos evangélicos como distinto das suas obras. E que, para ordenar este versículo bíblico, são a fé, que é um dom de Deus, não um bem natural, mas um bem divino. E este bem divino, ele é testemunhado pelas obras. Por isso que São Tiago diz que a fé sem as obras, ela é morta. É necessário reconhecer com humildade o dom da fé como um bem eterno, divino, como diz São Paulo. Com o seu poder eterno e sua natureza divina, são claramente conhecidas através de suas obras, desde a criação do mundo. Assim, eles não têm desculpa por não ter dado glória e ação de graças a Deus como se deve. E por isso, a conclusão deste texto de Romanos é que Deus os entregou à sua própria sorte. Então Deus, que é Pai, quando vê uns filhos de Deus obstinados no erro, no pecado, parece que o mundo foi entregue à sua própria sorte e que Deus esqueceu-se. Mas, na verdade, os atos humanos, que quando eles são fundamentados em atos que a gente diz neopagãos, hoje naturalmente existe uma dicotomia: fé e obras, ou igreja e mundo. E o filho batizado, ele não consegue unir as duas realidades. Temos vergonha de testemunhar que somos católicos, e se a moça usa uma saia, a sociedade pergunta se ela é crente. Ficasse crente, porque ela tem que marcar o corpo, né? Uma dicotomia, e isto vem de uma raiz profunda da Revolução Francesa, que com o Iluminismo inspirou um tal de Sades, que escreveu
alguns romances e uma teoria de uma sexualidade apartada da procriação ou da prole, podemos assim dizer. De modo que uma vez conversando com uma moça que fazia biologia, eu falando sobre a finalidade da sexualidade, que são os filhos, a educação dos filhos, e que é a educação da prole, né? Ela questionou-me dizendo que a finalidade da mulher é somente procriar. Eu disse: não, minha filha, a finalidade da mulher é ser mãe, e uma vaca, ela não consegue ser mãe. Sim ou não? O bezerrinho, quando sai da barriga da mãe, o bezerrinho diz: mamãe. Sim? Absolutamente. Um boi, ele não consegue ser pai. É tanto que uma bezerrinha, quando sai da barriga da sua mãe, da vaca, o macho, que é o touro, pode depois, futuramente, cobrir aquela bezerra. É óbvio que os produtores não vão permitir isso para não ter deficiências, anomalias nos bichos, né? Tem que ter um certo distanciamento, que também acontece geneticamente com seres humanos, e a igreja ensina que primos carnais não devem ser casal por conta da consanguinidade e da deficiência que os filhos podem nascer. E uma ligação de primeiro grau, ela é uma ligação de irmãos, primos carnais, por exemplo, né? É como se fossem dois irmãos. Se tiverem constituído família, eles podem ter os filhos com anomalias. Segundo, terceiro e quarto grau tem risco de nascer assim, essas dificuldades. Por isso que nos interiores a gente vê algumas comunidades com pessoas com deficiência. Procure na história, porque fulano é primo de cicrano, e assim a gente sempre orienta que um rapaz de uma cidade, ele se encante com uma moça de uma outra cidade, né? Para que a comunidade ela possa nascer uma comunidade ordenada também geneticamente. E porque o homem quer mexer na natureza, acaba causando os malefícios que hoje nós temos. E eu então orientei esta moça desta forma, e que não, a finalidade da mulher não é procriar, porque ela não é uma vaca, é realmente ter filhos e educar a prole, seus filhos. A gente só usa uma linguagem mais clássica, só que o mundo moderno detesta a linguagem clássica, preferem a linguagem do Oruan, o MC, do que a linguagem mais ordenada, mais clássica, dentro de uma fundamentação mais, podemos assim dizer, mais erudita, né? Menos coloquial, podemos assim dizer, né? E, enfim, amados irmãos e irmãs, por essa ordem da natureza desordenada, então o Pai do céu acaba deixando o filho quebrar a cara, para ver se ele aprende. É como se Deus tirasse a mão um pouquinho assim. Eu estou segurando o menino, está aqui o menino, estou segurando esse meu filho. Mas ele está tão orgulhoso, soberbo, que eu vou tirar um pouquinho a mão dele, para ver se ele caminhando sozinho, ele quebrando a cara, ele fique mais humilde e volte e se arrependa. Mas Deus está ali, sustentando a nossa vida. Deus sustenta a vida de todas as pessoas, todos os filhos e filhas de Deus batizados e os não batizados, porque enquanto houver respiro e vida, Deus tem esperança. Ele é a esperança, e a igreja tem essa esperança de conversão, como aconteceu com São Calixto I. Teve uma vida de conversão e se tornou santo. E por fim, amados irmãos e irmãs, hoje fazemos a memória de São Carlo Acutis, sua santidade.
A imagem de Carlo Acutis é um menino, como vocês conhecem, com um ostensório no peito. Não porque Carlo Acutis ele era ministro extraordinário ou diácono, até porque o ministro extraordinário ele não pode estar caminhando com o Santíssimo, né? É somente o ministro ordenado, o diácono, o sacerdote. Mas porque Carlo Acutis ele tinha uma grande paixão por nosso Senhor Jesus na Eucaristia. Nosso Senhor ele está presente na Eucaristia, vivo e real. Jesus Cristo está realmente, de noite e de dia, presente no altar, esperando que venham as almas ardentes para o adorar, como nós cantamos. Então, Carlo Acutis ele tinha uma imagem muito clara, Jesus Eucarístico, que ele sabia onde Jesus estava. Então, é muito bom a gente se educar e saber que Nosso Senhor está no sacrário e que nós reverenciamos Nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa. Quando entramos na igreja, nós fazemos a genuflexão de uns joelhos se nós vamos nos deslocar para os bancos. E em cada banco tem um pedaço de madeira que não é um apoio para os pés, mas para os joelhos. E aí você coloca os dois joelhos na madeira, como tem aqui na frente os genuflexórios, para rezar quando entra na igreja. E depois, quando começa a missa, nós esquecemos do sacrário e agora estamos olhando somente para o altar. E é por isso que a gente, quando entra para começar a missa, a gente faz uma genuflexão sim com o joelho, porque ainda não começou a missa, porque nós estamos olhando para o sacrário. Quando começa a missa, nós reverenciamos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria, sempre com uma vênia de cabeça, inclinando profundamente nossa cabeça até ver o umbigo, assim, sempre que dizemos os nomes de Jesus e de Maria. E nós não vamos mais reverenciar o sacrário, porque a missa começou e vamos então reverenciar o altar. Então o altar é Cristo, que é sacerdote, altar e cordeiro, que vai ser oferecido. E Carlo Acutis tinha esta consciência que quem era oferecido era o Cordeiro de Deus, era Cristo. Então a missa é um sacrifício de nosso Senhor Jesus atualizado espiritualmente. E porque as pessoas andam muito esquecidas de suas almas, é como se não tivesse um endereço na alma da pessoa. Então, claro que ela não vai querer depositar na alma o alimento que é Jesus, porque ela está distraída de si própria, distraída da vida, de si mesmo, dos irmãos. Então, Carlo Acutis ele tem esta consciência de que não somente na igreja, mas que ele comungava Jesus todos os dias, e que a sua oração pessoal era uma visita a Jesus na sua alma. Quando a gente recebe nosso Senhor, ele está na alma. Se eu quiser conversar com Jesus, é somente fazer a minha oração. Então eu quero visitar nosso Senhor, eu me recolho em oração e vou conversar com nosso Senhor Jesus Cristo. Esta conversa com Cristo na nossa alma vai gerar 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. A minha caridade vai levar-me a um compromisso com Deus e com o próximo. Então, por isso que no falecimento de Carlo Acutis, no seu velório, muitos mendigos, pessoas simples, vieram, porque no caminho dele, da casa para a escola, ele gastava toda a sua mesada dando recursos para os necessitados que ele encontrava nas calçadas. Então, Carlo Acutis soube usar o dinheiro para fazer amigos, né? E não era somente um católico que tinha esta piedade devota,
piedosíssima a Nosso Senhor, mas era um menino conscientíssimo da sua vocação à santidade. Ele queria ser santo, de todo jeito, né? Então, o seu amor a todo santo, ele vai amar a Eucaristia e ele vai enxergar os sinais de Jesus da Eucaristia no meio. Então, é um menino que amava os sacerdotes, que não era vinculado a nada dessas loucuras da cultura woke, né, que deturpa a sexualidade das pessoas, desta agora famigerado respeito às diversidades que temos que ter, e nos perguntamos: a diversidade respeita os religiosos? A diversidade respeita um casal? Um jovem que vive a castidade? Não. A diversidade vai dizer que um casal, homem e mulher, é um casal fascista, opressor, e que essa forma de família tradicional, por conta do fracasso social das famílias que não tiveram Deus e acabaram, depois que quebrou uma xícara no chão, acharam aquilo normal. Quebrou a xícara, é normal, varre para debaixo do tapete, né? De modo que as crianças que nascem desta geração encontram uma família assim. Então a família não é mais como o Papa Leão, ele diz claramente, constituído de um homem e de uma mulher. Esta é a família católica, né? Mas agora querem transformar tudo uma família. Se uma mulher se junta com um cavalo, é uma família. Se um homem se junta com uma cadela, é uma família. E assim os grupos se destrambelharam, e o gênero humano, que aprendemos na biologia, com sua hierarquia, o reino, né, o gênero, a raça, ela é muito bem definida. Então agora o gênero não é mais humano e agora o gênero virou uma sexualidade. E aí acontece um grande desmantelo social que vai atrapalhando a mentalidade. Isso não estava no coração de São Carlo Acutis. Ele não se sujou com estas coisas que infelizmente vocês, caros jovens, escutam na escola de vocês de maneira como uma grande militância. Eu passando para abastecer, voltando, passando pelo estadual, muitos jovens vinham descendo a rua. Poderiam todos estar na igreja, mas não, porque na igreja se prega o Evangelho e você passou o dia todinho escutando a pregação do professor de história da escola, que é totalmente anticlerical, ao sistema educacional, que é totalmente moderno, né, e avesso a uma sexualidade ordenada. E aí nós vamos ver nas escolas, pelo Brasil afora, bailes funks, gritos rebeldes, nunca se viu bater em professor, nunca se viu professores apanharem dos alunos, nunca se viu isto. Então, amados irmãos e irmãs, peçamos a santidade de São Carlo Acutis, a graça da fé, a fé da igreja, de vivermos autenticamente a nossa fé, e que esta fé seja realmente testemunhada por nossas obras, pelo nosso testemunho, e que cada um de nós possamos extirpar da nossa vida todo farisaísmo, né? Todo farisaísmo. Fariseu não é somente aquele que está na igreja com a máscara de santidade. Fariseu é o mundo que quer ser solidário e acaba sepultando a família e a fé católica. Esta máscara, esta persona em pecado mortal, que possui um estado de pecado mortal, aumenta ainda mais o pecado social. Então,
os pecados que a gente vê, como de São Paulo, o salário do pecado é a morte. Chama-se então tudo isso de cultura de morte. A cultura de morte é o que tem mais valor. É só você ver os artistas que antes tinham um aspecto de galã, hoje quebra um dente, espicha o cabelo, pinta de azul. É a cultura da feiura. É a maldita cultura woke, né? Que é uma despersonificação do ser humano e transformando ele em um animal. Vamos lá, meus irmãos. Vamos pedir a graça de Deus para restaurar este mundo, que sem a educação, sem o estudo, sem a meditação, sem nos determos seriamente e nos comprometer com Jesus, Ele é o verdadeiro homem e Ele é o verdadeiro Deus que nos dá a beleza verdadeira. Como é bonito ver um rapaz e uma moça instruídos na fé e sustentando a sua fé por cima de pau e pedra, e ver uma menina que tem fé, perceber, olha como fulano é tão inteligente, porque a fé, ela eleva a inteligência. A fé, ela transforma, ela convida a inteligência a se elevar, e a inteligência, ela abre a vontade humana a fazer a vontade de Deus. Certa feita, salvo engano, acho que Santa Bernadette, o demônio estava tentando a ela, e um espírito disse: olha, os cães, nós somos muitos cães, e nós viemos lhe devorar. Aí Santa Bernadette disse: se for vontade de Deus, pode vir. Então, uma grande caridade, né, que há no coração de um santo. Se for vontade de Deus, que venha. Vamos pedir, amados irmãos e irmãs, a graça e a intercessão e a promessa de que muitos jovens iriam se converter por causa do testemunho de São Carlo Acutis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.